Você já imaginou o que realmente aconteceria com o seu corpo se você parasse completamente de consumir açúcar por 30 dias? E eu não tô falando apenas de cortar o açúcar do café. Eu tô falando de eliminar açúcar adicionado, doces, sobremesas, refrigerantes, pães refinados e alimentos ultraprocessados. Porque depois dos 50 anos, o açúcar não age da mesma forma que agia aos 30. E os efeitos podem ser muito maiores do que você imagina. Fique comigo até o final, porque a última mudança que acontece no seu corpo pode literalmente mudar a forma como você envelhece. Eu sou Laura Xavier, especialista em saúde metabólica e envelhecimento saudável. E o que eu vou te explicar hoje não é modinha de internet, é fisiologia básica. Vamos começar pelo que acontece nos primeiros dias. Nos primeiros 3 a 5 dias sem açúcar, a maioria das pessoas sente algo inesperado. Irritação, cansaço, dor de cabeça, vontade intensa de doce. Isso não é fraqueza, isso é abstinência. O açúcar ativa centros de recompensa no cérebro. Ele libera dopamina. Ele cria um ciclo de prazer rápido. E quando você retira isso de repente, o cérebro sente falta. Mas aqui está o detalhe importante. Esse desconforto é temporário. Em poucos dias, algo começa a mudar. Seu corpo começa a fazer uma transição metabólica. Ele deixa de depender da glicose constante e começa a usar gordura como fonte de energia. E isso é extremamente importante depois dos 50, porque a maioria das pessoas nessa idade já apresenta algum grau de resistência à insulina. E resistência à insulina é a base de diabetes tipo 2, gordura abdominal, hipertensão, inflamação crônica e até declínio cognitivo. Agora vamos falar do que acontece na segunda semana. Entre 7 e 14 dias sem açúcar, muitas pessoas relatam algo impressionante. Energia estável. Sem aquela queda às 10 da manhã, sem aquela necessidade de lanche à tarde, sem aquela fome emocional à noite. Isso acontece porque os picos de glicose diminuem. E quando a glicose para de subir e descer o tempo todo, a insulina também se estabiliza. E quando a insulina se estabiliza, o corpo para de armazenar gordura constantemente. Agora vem um dos efeitos mais subestimados: inflamação. O açúcar em excesso alimenta processos inflamatórios. Muitas pessoas relatam menos dor nas articulações, menos inchaço abdominal, menos retenção de líquido, até melhora em dores nos joelhos e mãos. Não é milagre, é bioquímica. Menos glicose circulando significa menos glicação, e glicação acelera o envelhecimento celular. Agora vamos para algo ainda mais profundo: o fígado. Existe uma condição chamada esteatose hepática, ou gordura no fígado. Ela não dói, ela não dá sintomas claros no início, mas ela está diretamente ligada a diabetes, pressão alta, colesterol alterado e maior risco cardiovascular. E sabe qual é um dos maiores responsáveis por gordura no fígado? Frutose em excesso, principalmente de açúcar refinado e ultraprocessados. Quando você corta açúcar por 30 dias, o fígado começa a se regenerar, e isso pode melhorar marcadores metabólicos de forma significativa. Agora preste atenção nessa parte. Muitas pessoas pensam: mas eu não como açúcar. Mas consomem pão branco, arroz refinado, bolachas, sucos industrializados, granola açucarada. Todos esses alimentos se transformam rapidamente em glicose. E depois dos 50, o corpo já não regula isso como antes. Agora vamos falar sobre o cérebro. Existe algo que pouca gente comenta. Oscilações de glicose afetam diretamente memória, foco, clareza mental, estabilidade emocional. Quando você reduz açúcar por 30 dias, o cérebro recebe energia mais estável e muitas pessoas relatam mais clareza mental, melhor concentração, menos ansiedade, humor mais equilibrado.
E agora vem algo que quase ninguém espera. O paladar muda. Depois de 3 a 4 semanas sem açúcar, alimentos naturais começam a parecer mais doces. Frutas ficam mais intensas, vegetais ficam mais saborosos, você começa a sentir o gosto real da comida. É como se o cérebro fosse resetado. E aqui está o ponto mais importante. Parar 30 dias não é apenas sobre perder peso, é sobre quebrar o ciclo de dependência. Porque quando você passa 30 dias sem açúcar, você prova para si mesmo que não é refém da vontade. E isso muda a relação com a comida. Agora, uma pergunta importante. Todo mundo precisa cortar tudo? Depende. Se você já tem pré-diabetes, gordura abdominal, triglicérides altos ou pressão elevada, reduzir drasticamente pode ser transformador. Se você está metabolicamente saudável, talvez não precise eliminar tudo, mas reduzir já traz benefícios enormes. Mas o desafio de 30 dias é poderoso, porque ele cria uma ruptura. Ele força o corpo a se adaptar, ele reprograma o paladar, ele estabiliza a insulina, ele reduz a inflamação, ele melhora a energia. E o melhor? Muitas pessoas relatam melhora já na 3ª semana. Agora eu quero saber de você. Se você tivesse que ficar 30 dias sem açúcar a partir de hoje, você conseguiria? Escreva nos comentários. Eu aceito o desafio. E se você quiser, no próximo vídeo eu posso explicar exatamente como fazer essa transição sem sofrer tanto nos primeiros dias. Depois dos 50, o açúcar pesa mais, mas a boa notícia é que o corpo ainda responde muito bem quando você dá a ele a chance de se ajustar. Seu metabolismo não está quebrado, ele só precisa de menos sabotagem. Nos vemos no próximo vídeo.